O capítulo 10, que é o que segue, contém outro dos 3 grandes episódios da chamada Crónica de Costumes, correspondente ao subtítulo dos Maias, os tais episódios da vida romântica. É o segundo grande episódio depois do jantar do Hotel Central. Ora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se vão realizar em Lisboa umas corridas de cavalos. O que, num diálogo no ramalhete, permite contrapor 2 posições sobre este evento. Por um lado, Dámaso e, por outro lado, Afonso da Maia, que é o ponto de partida, digamos assim, para o episódio. Este episódio contém 5 ou 6 objetivos, tal como acontecia no jantar do Hotel Central. O primeiro deles é proporcionar um novo contacto de Carlos da Maia com a alta sociedade lisboeta. O segundo é, mais uma vez, fazer um retrato dessa mesma sociedade. O terceiro é tentar estabelecer um paralelo entre a cidade de Lisboa e outras capitais europeias, como, por exemplo, Paris. Outro objetivo tem a ver com a crítica e a denúncia de um cosmopolitismo que a sociedade lisboeta pretende assumir, mas que é absolutamente oco e postiço. E, por último, proporcionar, mais uma vez, uma outra possibilidade de Carlos se encontrar com Maria Eduarda. Ora, o primeiro extrato que nós encontramos significativo com referências às corridas é este que eu aqui transcrevo e que mostra 2 ou 3 traços evidentes. Traços críticos, obviamente. Era um bocado humilhante depender do Clifford, mas o Clifford era um gentleman e, com seus cavalos de raça, os seus jockeys ingleses, constituía a única feição séria do hipódromo de Belém. Sem o Clifford, aquilo era uma brincadeira de pilecas e diabas. Portanto, o que se mostra aqui é uma dependência desportiva que Portugal tem do estrangeiro, visto que o Clifford era de origem inglesa, e, por outro lado, sem essa presença estrangeira, o que restaria era aquilo que o narrador designa por brincadeira de pilecas e diabas. Portanto, não era nada. Não teríamos uma corrida de cavalos, teríamos uma corrida de uns animais enfesados que se arrastariam pela pista. E, portanto, começa-se aqui a desenhar um dos grandes traços que o narrador pretende criticar com o episódio, o provincianismo. Ora, segue-se então o confronto entre Afonso e Dámaso. Dámaso, que, sempre com a sua divisa do chique, é um defensor das corridas, enquanto Afonso da Maia tem outra perspectiva, é uma perspectiva mais virada para a defesa daquilo que é português e, portanto, é um crítico dessas imitações de atividades desportivas estrangeiras e defende, pelo contrário, as tradições nacionais, neste caso representadas pelas touradas. Enfim, se Afonso da Maia vivesse nos tempos de hoje, obviamente seria criticado pelo PAN e não só pelos defensores dos animais e consideram as touradas apenas um exercício de tortura animal. O episódio é longo, começa com uma descrição do ambiente geral, a partir do Largo de Belém, onde se situa o hipódromo, e nessa descrição o que é que se revela? Várias coisas que apontam desde logo para o absoluto fracasso que vão ser as corridas. A guarita de madeira é feita de madeira, é uma guarita tosca, foi concluída de véspera, o que mostra um dos traços característicos dos portugueses, que é a sua capacidade de improviso. O ambiente geral é de pasmaceira e de silêncio, o que revela todo o desinteresse que as corridas acarretam para quem está a assistir. As pessoas não sabem vestir, apresentam-se em trajes domingueiros, portanto não sabem vestir de forma adequada àquele espetáculo. Não se trata de uma missa, trata-se de um evento desportivo. Há uma criança que apregou o programa das corridas, mas ninguém o compra. A mulher que vende água fresca está sentada à sombra a catar o filho.
Uma outra figura que tinha ido comprar o bilhete do Kraft demora-se imenso tempo porque se envolveu uma discussão com o indivíduo que vendia os bilhetes, que não tinha o troco de uma libra. Kraft desce do seu carro para resolver o problema, acaba insultado, enfim. É o célebre provincianismo em ação das personagens que se vai acentuar ao longo de todo o episódio. Durante as corridas, o que é que acontece? Fuma-se e fala-se baixo, o que mostra uma certa falta de à vontade. As pessoas continuam a mostrar todo o seu desinteresse, toda a pasmaceira, toda a monotonia que rodeia o evento. Dois brasileiros queixam-se do preço elevado dos bilhetes e consideram as corridas uma sensaboria rachar. O rei chega e é saudado com o hino da carta, portanto, desde logo aí se revela uma tentativa de destacar a personagem por se tratar de uma figura real. A entrada do hipódromo é descrita como uma abertura escalavrada no muro de Quintarola. Ocorre uma primeira discussão, uma primeira desordem, que é motivada por um sujeito que queria entrar sem pagar a carruagem. Outro traço tipicamente português: nós queremos assistir, ir a espetáculos, mas não queremos entrar sempre de forma subreptícia, não pagando, ou ficando a assistir em locais da varanda do vizinho, ou subindo para um escadote e espreitando através do muro, enfim. Há uma tremenda falta de organização, há um engarrafamento de caleches de praça à entrada, portanto não há ordem, não se consegue estabelecer uma forma de todos entrarem ordenadamente no recinto de espetáculo. Os insultos são constantes, a intervenção da polícia é deselegante, graças a Deus que não foi, apesar de tudo, em nada semelhante ao que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos. Há uma grande poeirada, estamos em pleno período de verão. Uma falta de educação profunda, e os comentários das personagens, como Kraft, são extremamente irónicos e destroem completamente aquele espetáculo que se pretendia montar com determinado objetivo. Segue-se a descrição do hipódromo, onde se destaca mais uma vez o quê? Nós não sabemos frequentar este tipo de espetáculos. As pessoas estão apinhadas em montes, estão amontoadas, em vez de distribuir harmoniosamente pelo recinto. As tribunas e o espaço envolvente são absolutamente precárias. Reparem, a tribuna real está forrada está forrada como uma mesa de repartição, uma coisa reles. As tribunas públicas estão construídas com traves mal pregadas. O hipódromo tem o aspecto de um palanque de arraial de uma qualquer festarola da aldeia mais perdida de Portugal. Estão mal pintadas, têm fendas. O recinto da tribuna está fechado por um tapume de madeira, como se fosse uma obra, uma construção qualquer que está aí a fazer. Tudo isto é uma imagem absolutamente caricata e degradante do Portugal que se pretende apresentar como civilizado. E a descrição continua. O bufete, por exemplo, está instalado debaixo da tribuna, está construído com o tabuado nu, não tem sobrado, não tem um ornado, não tem uma flor, portanto não tem qualquer embelezamento, não há ali nada, é um conjunto de tábuas juntas, sem qualquer espécie de ordem ou de princípio de bom gosto, o que quer que seja, de apresentação. O espaço demonstra uma enorme falta de higiene, tem um aspecto nojento. Notem, 2 criados estonteados e sujos achatavam à pressa as fatias de sanduíche com as mãos úmidas da espuma da cerveja. Ora, quem é a pessoa que vai a um determinado sítio para comprar um produto qualquer para beber ou para comer e é confrontado com 2 criados absolutamente sujos, estonteados, isto é, não sabem, feitos baratas tontas, estão a fazer sanduíches com achapadas, portanto, comprimidas com as mãos, que estão úmidas de espuma de cerveja. Tudo isto é um aspecto nojento, de facto.
corridas propriamente ditas são 4 que vão decorrer. A primeira delas é chamada do Primeiro Prémio dos Produtos. A segunda será a do Grande Prémio Nacional, a terceira é do Prémio de El Rei e a quarta a do Prémio da Consolação. Aquelas que ocupam um lugar mais de centralidade são as duas primeiras. A primeira, então, é do Primeiro Prémio dos Produtos, como disse. E o que é que o narrador nos diz sobre ela? Coisas como estas. Os 2 cavalos que nela participam passavam num galope sereno. Estamos a falar de uma corrida de cavalos. Os assistentes, no final, não sabem quem ganhou. De facto, é um interesse extraordinário. Assim que a corrida termina, volta o silêncio, volta o desapontamento, volta a pasmaceira. Há determinados sujeitos que estão de costas voltadas para a pista, portanto para a corrida, fumando e contemplando as mulheres. O interesse deles é as mulheres e não propriamente as corridas. Os homens, ou outros homens, outros grupos de homens, estão parados e embasbacados a olhar para Clifford, o tal sujeito inglês graças ao qual se organizaram as corridas, que mostra todo o prevencionismo. Imagina-se o que é um bando de sujeitos num espetáculo público, num espetáculo desportivo, subitamente estar de boca aberta a contemplar o indivíduo porque é de origem inglesa, porque é estrangeiro e tem cavalos, etc. e tal. De facto, isto é absolutamente ridículo. Não há apostas. Ora, as corridas de cavalos caracterizam-se por apostas para ganhar dinheiro. É uma competição desportiva, apesar de tudo. O facto de o rei estar nas imediações não impede que haja nova desordem. Já vamos na segunda, o que mostra a total falta de respeito e de autoridade para com a figura real. Esta primeira corrida termina, de facto, numa nova desordem, numa segunda desordem, numa cena de insultos e de pancadaria por causa de uma burla. Ora, o que é que isto mostra? Mostra que os portugueses são incultos, mostra que os portugueses são grosseiros, mostra que os portugueses não se conseguem adequar a um ambiente cosmopolita, mostra que os portugueses não têm requinte social e revelam todo o seu provincianismo. Já vamos em 2 desordens, 2 discussões, os insultos sucedem-se uns aos outros, etc. e tal. O que faz com que haja comentários do tipo: isto é um país que só suporta hortas e arraiais. Portanto, é um país provinciano. Corridas, com muitas outras coisas civilizadas lá de fora, necessitam primeiro de gente educada. Nós não somos educados. Do que gostamos é de vinhaça, e de viola e bordoada. Portanto, o que nós gostamos é vinhaça, é bebedeira, gostamos viola, gostamos de farra, digamos assim, e gostamos de bordoada, de pancadaria. Qual é a boa, entre aspas, festa de aldeia que não tem o seu momento de discussão, eventual pancadaria e de bêbados? Não há, em Portugal. Portanto, são traços que nos acompanham ao longo dos séculos. Em suma, o que está aqui em questão é a velha oposição entre o ser e o parecer. O que é que eu sou? Sou um provinciano. O que é que eu quero parecer? Uma pessoa civilizada. O que é que eu revelo? O meu provincianismo total. Porquê? Bom, a razão que é apresentada aqui, embora isso se possa estender a outros campos, é que as corridas de cavalos são um espetáculo, são um divertimento que não estava nos hábitos do país e, portanto, nós não sabíamos como nos comportar. É como quando nos convidam para uma cerimónia formal qualquer, sei lá, no Parlamento, etc. E nós, que estamos habituados à nossa vizinha cotidiana, quando lá chegamos, somos confrontados com um meio que é totalmente desconhecido e, portanto, justificadamente não nos sabemos comportar naquele meio, porque nunca o frequentámos. A segunda corrida do Grande Prémio Nacional é extremamente interessante. Porquê? É uma corrida, em que participam diversos cavalos e diversos jockeys, diversos cavalheiros. É o momento em que as corridas ganham maior entusiasmo, ou se calhar o único momento em que há entusiasmo, tirando as cenas de pancadaria. Adiante.
Há 4 cavalos inscritos, então. O favorito é o Rabino e todos querem apostar nele. Se ele é o favorito, obviamente eu vou apostar nele para ganhar dinheiro. No entanto, o Carlos nota, também gosta do cavalo, mas nota que tem o peito estreito. E Carlos decide, por divertimento de pessoa rica, apostar num cavalo que é o Vladimiro. Ora, e quando ele decide apostar, este cavalo, este Vladimiro, vai em último lugar na corrida, é o último. Ora bem, o que é que sucede? Temos uma figura extremamente rica, Carlos da Maia, que decide apostar no cavalo que vai em último lugar. O que é que todos aqueles que o rodeiam fazem? Obviamente, à boa maneira portuguesa e não só, decidem apostar contra Carlos, procurando aproveitar-se daquilo que eles consideram uma fantasia rica e procurando ganhar dinheiro fácil. O cavalo vai em último, não vai ganhar, nós vamos sacar, perdoem a expressão, aqui uns dinheiritos. O que é que acontece? Acontece que no último momento, já na reta final, este cavalo, o Vladimiro, e o seu jockey fazem uma arrancada fortíssima e acabam por ganhar a corrida. E, portanto, Carlos ganha as apostas. Todas. Ele ganha as apostas. Todas. O que provoca a irritação de todos os outros que, obviamente, perderam. Ora, este episódio, desta segunda corrida, mais uma vez, é objeto da crítica fortíssima do Bessa de Queiroz. E o que é que ele critica? Critica o oportunismo daqueles que se pretendem aproveitar de Carlos, apostar no cavalo menos favorito. Isto é ser oportunista, aproveitar-se da fraqueza dos outros. Segundo, a crítica ao desejo bem português de ser o primeiro em tudo. Aquele conjunto de pessoas via naquela disputa entre um cavalo português, entre o Minhoto e o Vladimiro, uma espécie de vitória de Portugal. A vitória do cavalo português representaria um triunfo de Portugal sobre os países estrangeiros, que é absolutamente extraordinário. Terceiro, critica também uma tendência que as pessoas têm de se aperceberem apenas daquilo que é óbvio e de se colarem ao vencedor. Isto é mostrado pelo facto de todos aqueles que não tinham apostado até então no Minhoto o aplaudirem, pois esperavam que ele fosse o vencedor. Quarto lugar, mais uma vez, o provincianismo e um patriotismo provinciano que está aqui presente. Porquê? Porque a maior parte daqueles espectadores vê naquela corrida de cavalos, vê em jogo naquela corrida de cavalos o prestígio de Portugal. Como o Minhoto era um cavalo português, a sua vitória, como disse há pouco, era um ato patriótico. Ora, isto é um bocado, patético, digamos assim, mas funciona hoje em dia com as nossas representações desportivas, com as nossas seleções das mais diversas modalidades e do orgulho que as generalidades portuguesas têm quando triunfam internacionalmente. Um quinto aspecto que o Essa critica fortemente tem a ver com o cansaço rápido que se apodera de nós e quando desenvolvemos qualquer atividade e que permite que outros venham depois, posteriormente, logo a seguir, colher o fruto do nosso esforço desordenado. Ora, o que é que fez o jockey inglês do Vladimiro? Primeiro deixou que o Minhoto descansasse e depois venceu facilmente. Portanto, o Minhoto partiu para a corrida com todas as energias disponíveis e quando chegou à parte final já não tinha energia e foi facilmente, entre aspas, vencido. Há um atleta português, já deve ter os seus 70 anos, chamado Carlos Lopes, que foi o primeiro a vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em 1984. Ora, o Carlos Lopes, natural ali da região de Viseu, quase meu vizinho, tinha uma outra tática. Ele começava as corridas calmamente, lá perdido no meio do pelotão. E só se começava a destacar quando a corrida se aproximava do final. Ele foi um corredor de 5.000, 10.000 metros, mas sobretudo destacou-se na maratona, já na parte final da sua vida. E portanto a tática que ele utilizava era essa: calma no início e resguardando as suas energias para depois poder atacar e tentar vencer já na reta final, na parte final.
Ora, o nosso minhoto, neste caso, adotou a tática inversa e perdeu para o Vladimir. Em sexto lugar, um outro traço que é exorzido pelo Essa e quem não pecar neste capítulo que atira a primeira pedra tem a ver com o não saber perder. Quando se verifica que o cavalo em que apostaram perdeu, as personagens reagem todas de forma profundamente negativa. Um italiano ficou pálido. Várias das personagens que tinham apostado contra Carlos da Maia, no final, atiravam-lhe as apostas que tinham perdido com um ar amuado. A ministra da Baviera estava furiosa. Um secretário qualquer, lento e silencioso, pagou a aposta. Portanto, há um terrível mal perder das personagens. Quem é que perde bem? Muito poucos, de facto. É uma característica nossa, o facto, nossa, não é só dos portugueses, mas enfim, não saber perder, temos muito mal perder. Finalizado este momento da excitação, volta novamente o torpor. As pessoas dispersam-se, volta a indiferença, volta ao tédio, voltam os bocejos, etc, etc, etc. Seguem-se mais duas corridas, a do Prémio de El Rei, ainda mais caricatas do que as anteriores. Por exemplo, esta terceira termina com um cavalo sozinho a atravessar a meta, num galope pacato, e só muito tempo depois é que chega um outro cavalo. Tão tarde e num esforço tão grande que o jockey do cavalo vencedor já estava há imenso tempo a conversar com os amigos encostado à pista. E depois segue-se a quarta corrida, a do Prémio da Consolação, perante a indiferença geral, e que culmina com um dos cavaleiros a cair junto à meta. Para tudo isto terminar em beleza, já à saída do espetáculo, uma personagem que está ligada à organização, o Vargas, completamente bêbado, desata a esmurrar um criado do bufete, o que permite que uma das personagens diga mais ou menos isto: tudo é bom quando acaba bem. Portanto, temos aqui um segundo momento extenso da Crónica de Costumes, que é dos mais divertidos que se encontram. Porquê? Por causa de sucessivos episódios de discussões, de insultos, de pancadaria. As corridas são absolutamente caricatas, desde esta última final, em que um dos cavaleiros cai mesmo em cima da linha de chegada e logo a seguir se inicia a nova cena de pancadaria. É um espetáculo à portuguesa.